Alô. Senhores vereadores, senhoras vereadoras da terceira idade, simbolizando a nossa patriota confiança de ordem e progresso do destino da nossa terra e da nossa gente. Declaro aberta a quarta sessão ordinária da segunda legislação da terceira idade, nessa terça-feira, dia 11 de março de 2014. Peço a todos uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional. Como não houve impugnação da ata da terceira sessão ordinária, declaro a mesma aprovada. Passaremos agora à segunda parte da Tribuna Livre. Está escrito o engenheiro Márcio da Silva decorrer sobre a sensibilidade do cidadão. Convido a vereadora Nancy de Carvalho para acompanhar a nossa coisa. Agradeço a presença do presidente da Câmara Municipal, doutor Breno. Muito obrigado pela presença. O senhor tem 10 minutos para as suas considerações e deve conceder parte a caso algum vereador solicitar a palavra. Engenheiro doutor Márcio. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o engenheiro Márcio Donizete da Silva. Eu tenho um escritório de engenharia e em projetos e cálculos estruturais aí na cidade. Eu fui o antigo secretário de Obra e Urbanismo da cidade de Araras e dentro desses 2 anos que eu trabalhei na prefeitura, junto com a atual administração, eu senti uma problemática a respeito de mobilidade e acessibilidade. Aparentemente, parece ser uma coisa comum e de facilidade de ser resolvida, mas não é. Às vezes, não só depende da vontade do prefeito, ou do vereador, ou da Secretaria da Fazenda, ou da Secretaria de Obras. Isso é um elemento que ele tem constituído uma problemática, não só em Araras, como qualquer cidade, principalmente nas grandes cidades. Mas Araras é uma cidade que ela começa a crescer e ela já começa a acarretar vários problemas nesse sentido. E para a gente tentar fazer essa melhoria, o caminho, obviamente, o primeiro passo, a gente sente que é na obrigação de cobrar primeiro uma Secretaria de Obras, cobrar o prefeito, cobrar os vereadores, né, a respeito disso. Mas não basta uma boa vontade de ninguém. Se você não tiver, se nós não tivermos a consciência de que você precisa ter uma programática de trabalho. Primeiro, nós temos que elencar nossas dúvidas, o que vem a ser nossa mobilidade e acessibilidade urbana. Sabemos também que o Ministério da Cidade, ele tem condições de fornecer, de repassar verbas quando você tem projeto. Mas, para a gente começar a fazer esse trabalho, a gente vai ter que manter várias reuniões, várias discussões. Eu estou trazendo um trabalho aqui a respeito de mobilidade e acessibilidade urbana, que eu vou deixar com o senhor Acica, e para que ele comece a discutir com vocês. Eu me prontifico, dentro do meu tempo possível, né, de estar junto com vocês e preparar alguma coisa, para a gente começar a aprender a reivindicar as coisas. Às vezes pensa que é um envolvimento político, a gente não pode encarar dessa forma. Uma mobilidade, uma acessibilidade urbana não pode ser alguma coisa política. Não é o prefeito, não é o vereador, é uma sociedade, e a sociedade tem uma forma democrática de se evoluir. O nosso país é democrático.
Então, é tudo dentro da lei. Nós sabemos também que agora em julho vai haver modificações no plano diretor, vai ter uma melhoria no plano diretor da cidade. Nós temos que aproveitar esses meses que faltam ainda para julho e sentarmos juntos e elencar as dúvidas nossas, o que se pretende fazer a respeito da mobilidade. Através disso, repassar para os nossos vereadores o pensamento e todas as nossas indicações a respeito de mobilidade urbana. Sabemos também que a cidade está em amplo desenvolvimento, né? A gente percebe que há bastante loteamento, novas casas populares, e são mais de 2.000 unidades, fora as casas que no dia a dia está acontecendo aí as suas construções. O que eu vejo, eu como engenheiro e como eu também fui? Existe no órgão público uma deficiência de fiscalização. Por quê? Começa dentro do próprio planejamento. Quando eu falo dentro do planejamento, eu não gosto que se especifique pessoas, ou seja, como eu estou dizendo, não é a coisa política. No caso, fala planejamento, nós sabemos que o secretário de planejamento é o Beloto, não é o Beloto. É a forma que se conduz. Porque todas as vezes que tem um plano diretor, a sociedade tem que participar disso. Porque não dá para se ver tudo. Por exemplo, se nós temos um loteamento que tem uma declividade muito alta, o que acontece? Geralmente os lotes são de 10 por 25. Já tem pouco recuo para a pessoa fazer uma casa adequada ao que ele pretende. Aí a garagem dele vai ficar direto na rua. Aí a calçadinha vai virar um barranco, vira um monte de escadinha assim, vai descer. Isso eu estou dando um exemplo de mobilidade urbana. Como pode melhorar isso? Primeiro, quando vai haver um loteamento, o loteador que vai fazer isso, ele tem que se adequar às normas do plano diretor. E isso pode ser mudado. Isso não existe ainda dentro do plano diretor. O que tem que ser mudado? Nós sabemos que para ter uma mobilidade urbana, uma acessibilidade de cadeirantes e de pessoas deficientes fisicamente, ele precisa ter um espaço de 1,20 m que ele passe normal. Ou seja, a minha linha de pensamento que precisa ser discutida, não é a minha palavra uma verdade, tem que ser discutida. Um lote que tem um terreno de 10 por 25 teria que ter 27 metros, para que ele deixe 2 metros para acessibilidade e mobilidade urbana, mais a calçada, e aí ele fazer a construção da casa dele. Ou seja, essa declividade vai ser permanecida, não vai ficar aquela escadinha. É só ver um loteamento lá em cima, né? Nós sabemos o Jardim São João, o Jardim Nova Europa lá em cima, Jardim Europa lá em cima. E eu percebo também, no meu dia a dia de engenheiro que acompanha as minhas obras, que eu percebo que mesmo nesses bairros mais nobres, continua tendo um problema. Mas isso, o que eu acho que pode ser uma melhoria? Que tem que ser colocado dentro do plano diretor, fazer com que o planejamento, na aprovação de projeto, na aprovação de alguma construção de loteamento, que se coloque a responsabilidade do loteador fazer isso. Eu sei que o loteador ele faz lote para ganhar dinheiro, ele não faz para benefício de ninguém, não. O loteador faz lote para ganhar dinheiro, que é normal dentro de um país capitalista, que o mundo nosso país é capitalista. Então é feito dessa forma. Mas quando o município tem uma lei que força ele a fazer isso e que os projetos que adentrem a prefeitura para ser aprovado tem que ser determinado pelo profissional responsável de cada obra como vai ser essa calçada, para que a responsabilidade de cada um permaneça, e aí nós vamos conseguir fazer uma mobilidade urbana e com bastante acessibilidade a todo mundo. Então, eu só queria dizer o seguinte, eu trouxe aqui umas regrinhas a respeito de como vamos fazer isso aqui. Deixa eu colocar meu óculos aqui, que eu já passei dos 57 também, então já fica um pouco difícil. Isso aqui é de um plano diretor, de mudança de um plano diretor. Não vai valer isso para nós, a forma que foi feita aqui, mas vai servir de uma orientação para a gente começar a desenvolver esse trabalho.
Nós precisamos montar uma equipe de pessoas, no caso vocês, e se trazer mais algum elemento da sociedade, arquitetos, novos engenheiros, para começar a se debater. Porque cada um tem uma visão e pode ajudar bastante. Eu me prontifico, né? E eu também gostaria que vocês também se prontificassem a tentar em contato com os engenheiros que vocês conhecem. E pode ser engenheiro da prefeitura também, que eles também têm as mesmas condições e até vão ajudar a gente. Se alguém conhece algum engenheiro, algum arquiteto, eu vou procurar trazer o que eu conheço, sim, amigos do nosso dia a dia aí. E começar a montar esse tipo de trabalho. Aí sim, a partir do plano diretor, a gente tem que estar junto, quando começar em julho esse tipo de trabalho, nós permanecemos juntos, levar as reivindicações, as melhorias que podem ser feitas no âmbito municipal através de leis, certo? Que vai ser depois passado pela Câmara Municipal, dessa aprovação, que a gente tem que conversar com os nossos vereadores para que nos ajudem também na aprovação dessas reivindicações, que elas se tornem lei, né? E para melhoria tanto dos projetos que adentrem a prefeitura, tanto na responsabilidade do loteador e tanto na responsabilidade do profissional que é responsável pela cada obra que é executada na cidade. Porque nós vimos aí, tem algumas obras de grandes condomínios que tem problema, certo? Por quê? O órgão público, a prefeitura no caso, ela precisa melhorar a tua atuação como órgão fiscalizador, que é de responsabilidade pública. Mas, às vezes, nos projetos que nós mandamos, eu também faço projeto, e nunca foi me pedido e cobrado a respeito de calçamento. Eu mando um projeto, uma planta lá, retinha, baixinha, bonitinha, muito bem arquitetada, florida, mas não se fala nada de mobilidade urbana, de preservação do espaço, de quem está usando a calçada, que é o espaço público. E a gente precisa também aprender a respeito de algumas leis que já existem, algumas formas de conseguir verba. Isso é através da prefeitura. O Ministério da Cidade tem verba a respeito de mobilidade urbana e de acessibilidade. O que nós precisamos fazer? Juntar tudo isso que nós temos na mão. Eu vou deixar, é meio grossinho isso, assim, para vocês lerem aí, começar a fazer um trabalho em cima disso. Se precisar de alguma orientação, eu, dentro da minha possibilidade, daquilo que eu posso ajudar, eu estarei pronto aqui para ajudar vocês. Ajudar, não é vocês não, é ajudar o município, porque vocês estão aqui é para ajudar também o município. É de responsabilidade nossa também ajudar. Eu até brinco, porque agora eu vou começar a trabalhar em causa própria, né? Porque daqui a pouquinho eu já estou com 60, 65 e espero ir até um pouco mais longe aí. Mas como eu gosto disso, eu acho que a gente tem condições de fazer um trabalho legal e depois, juntamente, exigido do poder público, que é a responsabilidade macro da situação, de implantar as nossas reivindicações, trabalhar em cima, pedir aos vereadores nossos o apoio deles para fazer esse tipo de trabalho, que aí funciona. Porque eu sei, a primeira coisa que a gente apresenta é porque tem a calçadinha lá que está quebrada. Óbvio, tem que se cobrar no dia a dia normal, mas isso não é um elemento importante, né? O importante é que a gente consiga fazer com que nossas ideias implante como lei, certo? Que não é difícil de fazer isso, mas como a lei existe para isso, a gente tem que ir tudo através da lei. O primeiro passo é conseguir as mudanças. A cobrança do dia a dia da calçadinha que está quebrada na praça, a gente vê no dia a dia. Isso tem que vir mesmo, fazer uma pressão, de vez em quando bater umas fotos, mandar para jornal e ir pressionando, né? Que alguém tem que ser alerta esse tipo de coisa. Mas o macro que é o mais importante, a gente deixar alguma coisa concreta, que ela se torne lei e que a partir, vamos de agora em diante, todos os condomínios, todos os loteamentos público, privado ou público, as casas populares, esses edifícios, comecem a trabalhar em cima de acessibilidade e mobilidade. Porque não é só a calçadinha, acessibilidade e mobilidade tem escada, tem o ponto de ônibus, tem o horário de ônibus, tem a quantidade de ônibus para cada terminal, para cada localização. São elementos que vai se conseguindo um pouco.
Porque nem o poder público, ele não tem uma ação imediata para tudo. Porque a coisa é um rolo compressor. Para quem já passou lá dentro, aquilo é um rolo compressor. Cada dia a dia é um problema. Não é cada dia um problema, é cada hora é um problema que aparece. Mas se a gente colocar isso, transformar isso em lei, e através dos nossos meios que a gente procura fazer, a gente se consegue nada melhor do que se aliar à vontade de cada um de nós, dos profissionais de áreas que são responsabilidade pela transformação do município, que são a engenharia e mais o poder macro do município, que é a prefeitura municipal, junto com a Câmara de Vereadores, de a gente poder trabalhar em conjunto e resolvendo esses problemas. Eu vou dizer uma vez, eu vou deixar na mão aqui do senhor Acica esse tipo de trabalho. E se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim aí, fique à vontade, gente. Eu vou fazer uma pergunta. Não é lei já a questão da calçada a cada 2 metros ter 5 centímetros de queda? É lei. Não é lei. É lei. Ela só está no papel, como tudo no Brasil. É isso que eu falei, a falta de fiscalização atuante que tem que ser cobrado do município, isso aí. Vários falaram para mim, porque não tem fiscal para ver isso. Isso começa na hora de construir. Na minha opinião, quando você entra na prefeitura que vai fazer uma obra, já tem que falar sobre isso. E a segunda coisa que tem que ser falado é a caçamba na porta da coisa. Porque eles começam a jogar o entulho justamente na guia. A hora que chove, entope tudo lá embaixo. Isso que acontece. Em Araras, mas isso não é falta de fiscalização? Não é só falta de fiscalização. Educação, são duas coisas. É assim, por exemplo, esse é um pensamento meu. Araras eu acho que é uma cidade interessante, ela é muito paternalista. Eu não gostaria, eu sou engenheiro. A maior responsabilidade pelas obras, se vocês sabem, é o engenheiro. Então, quando o poder público também cobra do engenheiro a responsabilidade dele, tudo se torna mais fácil. Não existe fiscal melhor do que o engenheiro responsável da obra. Inclusive, eu trabalhei com a minha amiga aqui, a senhora aqui, a casa dela foi eu que fiz o projeto, acompanhei. Eu lembro até hoje, nós tínhamos um problema com o Bordini a respeito de água de passagem, e eu sempre falei, olha, a passagem da água não pode ser pela calçada, tem que passar por baixo da calçada para sair na guia. Ela não pode jogar água direto. Eu sempre procuro fazer esse tipo de coisa. Mas, às vezes, a gente, como engenheiro também, a gente segue uma obra até no levantar da casa, cobrir, que é a parte estrutural da casa. Depois, a parte de acabamento, geralmente fica na mão do proprietário, porque é uma coisa importante, mas não tem aquela responsabilidade técnica e estrutural de cair, de trincar a casa, nem nada. Aí é onde que começa a terminar. Ele faz a calçada do jeito que ele pensa, do jeito que ele quer, do jeito que vai adequar a entrada do carro dele. Você está entendendo? Aí é uma coisa do proprietário. Por quê? E é isso que eu estou dizendo. Se trabalhar o poder público dentro da lei, se cobrar dos profissionais responsáveis de cada construção, porque cada casa tem um engenheiro que é responsável, a não ser aqueles que já faleceram. Posso dar mais um palpite nesse ponto? Se nós pegarmos o engenheiro, certo, que fez a obra, o pedreiro, e o cara que fez a calçada, e fazer ele corrigir o erro, será que não resolve? Porque eu tenho escutado isso várias vezes. O rapaz que fez a calçada, ele que acha que tem que ser assim, não sei o quê. Joga o abacaxi. Existe uma coisa que é lei. Existe uma coisa que é lei. O pedreiro e o servente ou o calceteiro, ele nunca vai ser cobrado. Só existe 2 pessoas que podem ser cobradas pela uma obra. Nem o proprietário, não é? É o engenheiro e o poder público. O poder público na fiscalização e o engenheiro para seguir as regras. Certo? Agora, depois existe a responsabilidade própria do cidadão, saber o que é uma mobilidade e uma acessibilidade, né? Mas o que tem que se fazer? A gente montar, tem um plano diretor, monta. Se a gente conseguir, daqui para frente, quando vai fazer o projeto de uma casa, já vai com o projeto da calçada,
já é um ganho enorme. E depois existem as praças que precisam ser recuperadas. Às vezes, nós sabemos, né? Você passa pelo calçadão, a calçada está afundada, mas isso são verbas que tem que ser cobrado do dia a dia mesmo, que tem que ser cobrado, porque existe verbas de um projeto. Se você tem, por exemplo, um projeto, você manda para o Ministério da Cidade, eu não lembro número de nada desse tipo de coisa aqui, eu só sei que existe, né? Eu até vou conversar com o planejamento e pegar todas essas diretrizes que ele tem a respeito de mobilidade urbana junto ao Ministério da Cidade, para poder trazer para vocês, para a gente começar a trabalhar em cima disso. E cobrando, ou pode existir uma programação, vai ter um projeto de recuperação de várias praças. O governo vai enviar dinheiro dentro daquele conceito, uma parte de prefeitura, uma parte do governo, isso daí tem esse tipo de trabalho. Mas a gente tem que fazer isso para que se torne lei, nem que seja 0,5% da Secretaria de Obras vai ser dedicada a conserto de praças de calçamento. Isso pode existir, mas muda-se como lei. Não é uma pressão, porque a pressão, se a gente faz em cima de pessoa, que hoje é um prefeito, amanhã é outro prefeito, você não, mas é porque naquela época, não, quando se faz lei, as mudanças são permanentes. Márcio, Independente de prefeito que entra, o importante é que esteja na lei, porque senão a gente vai fazer uma cobrança, passa daqui 2 anos, 3 anos, a gente vai estar aqui no mesmo lugar discutindo a mesma coisa, porque mudou o prefeito, o conceito do outro prefeito pode ser diferente, ele vai estar envolvido em outra área, talvez um se envolve mais com a parte social, outro vai ver mais a parte da educação, cada um tem uma forma de se trabalhar que ele se dedica mais a uma área. Mas quando é lei, é como lei. Por exemplo, nós sabemos que 25% tem que gastar na educação, 15% tem que gastar na saúde, né? Era assim. A Secretaria de Obras, que podia fazer um tipo de trabalho, como eu tive lá, é a secretaria mais penalizada que tem. Eu tenho até dó do secretário de obra. Por quê? Todas as obras é assim, você tem verba para você gastar em obras. Como que é essa verba? Aí, de repente, você tem uma programação que você faz de recap. E geralmente, vamos supor, esse ano aqui, talvez que tinha, eu não me lembro, Breno, você lembra da verba da Secretaria de Obras? Você que era 16 milhões, uma coisa assim? Você não lembra, né? Mas eu lembro quando eu estava na Secretaria de Obras, tinha uma verba de 16 milhões. A hora que começou o ano, eu falei, que maravilha, vai dar para fazer um trabalho em tanto. Aí foi fazer recap, 13 milhões já foi embora no recap do município. Sobrou 3 milhões para uma Secretaria de Obras para 365 dias. Uma cidade do tamanho de Araras, não dá para se fazer muita coisa. Márcio, o vereador Primo quer lhe fazer uma pergunta. Só queria perguntar para você qual é a metragem do recuo que a casa tem que ter, porque muita gente, hoje eu não sei se ainda faz, bem na divisa, né? Bem na parede do muro, ainda é a casa. Então eu quero saber qual é a metragem do recuo que a casa precisa ter. Falando no macro, nas avenidas, 5 metros de recuo, fora das avenidas, recuo nenhum. Outra coisa, você sabe que aquelas casas que é construída em cima, vamos dizer, o muro é a parede da casa, tem diferença do valor do mercado ou não? Como um muro? O muro já é a parede da casa, que é aquela janela fica na rua, quando se abre a janela fica na rua. Então ali tem uma diferença de valor de mercado, você sabe disso? Não, isso não altera o valor de mercado, não. Mas existe sim. Não, ele pode até existir, mas vamos supor assim, se for um comércio, é uma construção. Ele não altera o valor de mercado. Você está, por exemplo, você tem o muro da divisa, uma garagem, por exemplo. Geralmente o pessoal encosta a garagem, né, ali na divisa. Se ele vai fazer um sobrado, nos condomínios fechados, as regras são diferentes, elas são mais rígidas. Nos condomínios fechados, eu moro num condomínio fechado, lá eu sou obrigado a deixar 4 metros de recuo do meu terreno. Meu terreno tem 27 metros, por isso que eu falo, o terreno de 27 metros, ele se adequa a uma acessibilidade muito grande. No declive da cidade nossa,
Essa seria a metragem, mas geralmente é 10 por 25, porque o loteador ele faz aproveitamento de lote. Um condomínio loteado que faz 500 lotes, se ele for fazer essa regrinha que eu estou falando, ele só vai fazer 400. Eu vou só concluir. A casa que ela não tem RICO, ela tem 30% no valor do mercado. Se a outra tiver de frente, tiver RICO e a outra não tem, ela tem 30%. Se a outra vale 100, aquela que não tem RICO, ela só vale 70. E as imobiliárias não sabem disso e muita gente não sabe disso, que lá em Santos, quando o cara vai comprar uma casa ou fazer uma casa, a primeira coisa, a casa que não tem RICO, ela tem outro valor, tem 30% do valor do mercado. Esse já é um costume regional, né? Porque Araras não tem isso aí, não. Pode ser isso, por exemplo, abrir o portão eletrônico, o portão já está na calçada. Vem vindo alguém passar, você assusta com o portão abrindo, né? Por isso que estou falando, no plano diretor você consegue mudar isso. Até esse recuo que ele está falando, se coloca em pauta. Isso tem que ser discutido dentro da sociedade, não é nós aqui que vamos resolver isso aqui. Mas o próprio portão eletrônico já está errado. Por quê? Começa lá no alto e vai. Porque você indo na Dona Regina, você não anda na calçada. Mas é o que estão fazendo tudo dentro da lei, porque ela é assim. A lei permite isso. Ninguém está fazendo nada ali fora da lei. Então, é uma coisa que pode ser mudada. Agora, em julho, nós vamos ter a oportunidade para mudar o plano diretor. Só que a gente tem que se envolver, se dedicar. Né? A calçada foi feita para caminhar. Você não pode dizer que você cai. E acontece isso mesmo. Ainda mais depois dos 50. Gente, o nosso tempo aqui está bem curtinho aqui. Só para acabar de concluir, até por questão de segurança. Se você pegar essas casas de esquina que quando abre a janela está na rua, por questão de segurança, é por isso que tem essa diferença desse valor de mercado. Você vai comprar uma casa, ela tem na esquina e a janela é a mesma parede do muro, a maioria não compra essa casa. Por questão de segurança, não tem segurança. Obrigado. Eu agradeço de vocês terem me convidado, de ter me ouvido aqui. Não sei se consegui ser claro nas coisas que eu tentei explicar aqui. E me prontifico quando o senhor Acica quiser me chamar, um pouco antecipado, como foi dessa vez, eu me prontifico de estar aqui junto com vocês aqui. Ok? Agradeço a presença e vamos colocar essa sua ideia e a minha briga em pauta. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema, especialmente calçada dentro de Araras. Que eu sei que não é só Araras, mas a nossa aqui acho que está ganhando, está mal. Obrigado, engenheiro Mauro. Dona Nancy, só acompanha o nosso amigo. Tem bastante coisa para a gente criticar aqui no ano. Mas eu falo, nós temos que criticar, elogiar e orientar. Essa é a obrigação nossa. Vamos ver se a gente consegue. Tem que chegar pronto, já tem que chegar pronto com o nome e com a luta. Está vendo, colegas vereadores? Nós estamos assumindo um compromisso. Eu faço questão de levar isso para frente, porque problema de calçada, problema de entulho na nossa cidade é braba, certo? Então eu conto com os nossos colegas para acompanhar isso.
Tem que ter a caçamba. Esse é um problema. Quem gerou não sei o risco mesmo. O risco mesmo é a alimentação dele. Dando prosseguimento à sessão, passaremos à terceira parte da palavra livre. Com o uso da palavra, vereador da terceira idade, a vereadora Nancy, por gentileza. Com licença, hoje eu vim aqui em agradecimento. Agradecimento à terceira idade. Terceira idade que a gente procura ter uma vida bem melhor. E graças a Deus, a nossa cidade nos ajuda. Então eu vim agradecer ao nosso prefeito, à nossa primeira-dama, que eles proporcionaram a nós um carnaval muito gostoso. Pena daquele que não pôde participar, porque foi muito bom, foi uma coisa bem caprichosa, bem delicada que ele nos proporcionou. Por isso eu estou aqui agradecendo de coração mesmo ao prefeito e à primeira-dama. Ao vereador Breno também. Muito obrigada. Chamaremos agora o vereador da terceira idade, Dalvo Estival. Boa tarde a todos. Senhor presidente, meus amigos aqui, hoje eu estou aqui para falar a respeito do empenho da administração pública em melhorar o trânsito na cidade de Araras. E principalmente na instalação do radar, que a gente que circula para a cidade aí nas avenidas e nas marginais aí, já viu que com a instalação do radar, apesar de muita gente achar que é uma indústria de multa, mas a gente já percebe que o pessoal já está bem cauteloso na velocidade dos carros. Então eu queria parabenizar a prefeitura por isso. E também nas avenidas que estão sendo modificadas na cidade, as rotatórias foram feitas, e principalmente na Avenida Loreto, que era uma avenida bem perigosa, que acontecia muitos acidentes, né? E hoje a gente vê que a coisa já começou a fluir com mais cautela, e já diminuiu bem o acidente lá, apesar que lá ainda tem muito que ser resolvido lá, né? Porque tem que decidir onde vai ser as rotatórias, né, tal. E o espaço lá da avenida, o canteiro é muito estreito, então é difícil mexer, mas a gente está notando o empenho e a boa vontade do pessoal para resolver esse problema. Bom, a respeito disso, do trânsito, era só isso que eu queria falar. E eu queria falar também dessa nova empresa que vai ser instalada aqui em Araras, e essa audiência pública de sexta-feira, muito interessante para esclarecer de vez todos os problemas todas as dúvidas, né, das pessoas, que tem muita gente com uma certa má vontade, que todas as vezes que parece que vai trazer uma empresa para Araras, tem sempre aqueles que estão sempre criticando. Eu sou totalmente favorável que se traga indústria para a cidade mesmo, e mesmo que tenhamos que correr algum risco.
Então, eu acho que essa audiência pública aqui veio a calhar, e eu espero que o povo, quem tenha dúvida, que compareça na sexta-feira, eu com certeza estarei aqui para acompanhar e tirar minhas dúvidas também a respeito. Mas desde já eu sou favorável à instalação de indústria na cidade, porque eu acho que Araras ainda é bem precária a respeito de emprego. Tem muita gente daqui que precisa se deslocar em cidades fora para conseguir trabalhar. Então, eu acho que é muito bom a vinda de indústrias. Vereador, permite uma parte? Pois não. A respeito do trânsito, está excelente, estava na hora, só paga a multa quem quer. Exatamente, certo? concordo. Não tem. Você é multado porque você quer. Então, até aí, nota 10 para Vossa Excelência. Segundo, nós estamos precisando colocar um sinal de trânsito para pedestre na praça. Não é a primeira vez que eu estou pedindo. E outro, aqui ao lado da Câmara Municipal, esse cruzamento que tem aqui, ele está perigoso, está precisando de um sinal de trânsito. Aquela outra entrada que tem logo para cima, ela é um perigo também, ela está a mesma coisa que a Loreto. Certo? Também vai precisar mexer naquilo. Na Dona Regina, essa rua aqui se conta, se passar 2 carros encostados, você não consegue andar nela. É verdade. Ali está precisando ver, ou para de um lado só, ou vira uma mão só. Eu vou deixar isso a critério do Bressan para ver o que faz, mas precisa mexer ali. E urgentemente, que está ruim. Também concordo, ali realmente é uma... Mais uma intervenção só. Araras, eu sempre lutei para fazer Araras uma cidade turística, ela tem tudo para fazer. Nós temos um lago aqui que antigamente vinha uma porção de gente de fora, especialmente da redondeza. Nós acabamos, não temos mais. Certo? E está na hora da gente começar a se mexer. Eu pedi, já foi falado também, na entrada da cidade, fazer aqueles portal bonito. Vamos ver se a gente consegue agora com essas novas ideias que vem vindo dentro da nossa programação. Aqui tem muita coisa para você ver. Tem muito lugar que você pode. Precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Não pode ficar como está escondido as coisas. Aqui não tem um barzinho decente para gente? Não tem um lugar... Mas não tem um bar decente, por quê? Porque não tem frequência. Você não vai, não pode ter. Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade e por hoje é só. O próximo vereador inscrito é o nosso amigo Primo. Tem 10 minutos, Primo. Boa tarde a todos. Agradecer aqui também a mesa, presidente, vice-presidente e secretário. E todos, vereadoras e vereadores. Também com a presença do nosso presidente Breno, né? Nosso grande amigo Marcelo, sua esposa. Também o nosso engenheiro, né? Quando ele também estava na prefeitura, quantas vezes eu fui cobrar dele? Ele sabe disso. Colocaram como ajudante de fiscalizar e tudo, então eu não parei e não paro. Então, a respeito de tudo que já foi falado aqui, eu acompanhei ontem pela TV. Eu mostrava aqui que estava outro compromisso, né? E acompanhei. Então, muita coisa ontem eu achei muito importante. Promotor que não era daqui, de fora e outros, né? Então, tem que ser isso que a gente vê por aí discutir. Então, a respeito da rotatória e tudo, só assim que o pessoal, né, sabe aprender, andar na cidade, né,
E enquanto não mexer no bolso, ninguém se preocupa com isso. Então, na hora que começa a acontecer isso, então tem que fazer mesmo, tem que ser assim, né? Então, outra coisa também que nós aqui, né, nós estamos começando os primeiros passos, a nossa segunda legislatura, né? Nós precisamos muito conversar, se reunir, discutir tudo isso aí. Então, a respeito também, que eu queria agradecer também os vereadores, a respeito da cadeia. Demorou bastante. Desde 2009, a última sessão, e agora, esse ano é que vai acontecer, que foi passado, né? Justamente agora é da prefeitura. Só que eu queria perguntar para o nosso presidente, quando que vai ser derrubado aquele muro? Porque, coração, no nosso tempo que vocês acompanharam, os dois, tanto o Breno como o Marcelo, o secretário de Segurança falou assim: o dia que tiver certo, a minha obrigação aqui é demolir o prédio, o resto não interessa, que vai fazer com a área. Então eu fiquei muito contente, porque eu não aguentava mais de ver, não tinha mais resposta, né? Mas agora está bom. Não está bom, está começando, né? E eu queria saber do nosso presidente, se tem ideia quanto que vai ser demolido aquilo lá, não? Ele falou que não ia demorar muito não, mas nós estamos aguardando, né? E os pessoal que fica, né, que eu fiquei, quem fez abaixo-assinado foi mais 4 pessoas, né? Em 5. E por esse motivo tinha muito assalto, que tem 2 dessa comissão que foi assaltado nas casas dele, né? Aí corremos atrás e deu no que deu. Então o pessoal quer saber agora quanto que vai demolir. Eu digo, agora não depende de mim, depende, né, de todos eles que já deram o recado. Então, e a respeito também do que ele falou, que eu perguntei para a respeito do recuo da casa, então as imobiliárias daqui, nenhum sabe disso. E eu falei por questão de segurança, por isso que as casas têm que ter recuo. Você abre uma casa aí que você, na esquina, então o preço dela é lá embaixo e a maioria não quer comprar. Casa também que dá muito acesso, a facilidade de trombada de ônibus, que nem ali na Rua Marechal, o carro entrou dentro do estabelecimento e acabou com tudo lá dentro. O cara mudou, o Turati mudou e está para alugar a casa lá, ninguém quer mais, que corre esse risco de trombada contra o carro, dá acesso direto na esquina, e não alugaram mais até agora. Então, a respeito também já mudando de assunto, o que eu queria falar aqui com todos nós aqui que somos da Câmara, nós temos muita coisa para fazer. Então eu fico acompanhando esse pessoal de rua ali do CREA, precisa ver o que acontece lá. Eu chego lá, fico conversando com eles e tal. Então ele fica assim, ó, o negócio é o seguinte, o pessoal quando passa na rua, que vê a gente sentado deitado, pensa que nós somos tudo ladrão. E ele fica assim quando eu quero conversar com eles, né? Então precisa ver coisa que acontece ali. Tem uma pessoa, parece que ele tem 72 anos, e ele tem uma filha, e a menina com seus 8 anos, e eu olhando na cara dela, e ela tão triste, porque a mãe, ela se endoida, já foi presa mais de uma vez, ela começa a tirar roupa, jogar tudo pro ar, começa a roubar onde ela vai, que vocês devem saber disso, né? Prenderam ela, quando pensaram que não ia ficar presa, ela estava na rua novamente. Então a gente que acompanha isso aí, então é uma loucura, né? Então tem muita coisa para a gente fazer, porque às vezes a pessoa passa assim e fica assim e sai fora, ele fica tudo chateado, né? Nós não somos ladrão, né? Então é isso aí que acontece, que a gente vê por aí. Então eu sei que é meu celular que está tocando, mas depois eu atendo. Então, senhor presidente, então tudo que está acontecendo aqui na Câmara tem que acontecer mesmo. Ontem, as entrevistas que vocês deram também, então também acompanho. Quando eu não estou aqui, eu estou acompanhando de casa, né? E eu também perguntei aqui também para o pessoal da nossa terceira idade, que nós não se conhecemos. Eu gostaria que todo mundo falasse assim, vocês chamam se é o perfil da pessoa, né? O que a pessoa é na vida e o que foi. Tem gente aqui que os filhos são empresários, nós temos aqui uma vereadora que o filho é vice-prefeito, a maioria não conhece. Não é porque para saber da vida da pessoa, às vezes a pessoa tem um problema, vizinho de casa ou na própria família, ela vai lá e acaba de juntar para poder dar um resultado melhor. Como nós não se conhecemos, aí fica difícil.
né? E nosso amigo aquele fizeram cirurgia, não foi? Foi o presidente e a secretária. A gente nem sabia. Íamos saber no dia que chegamos na sessão aqui, que estava faltando gente. Aí foi aquela correria, depois a gente deu o nosso jeito, né? E acabou acontecendo. Mas como eu já estou falando muito, então muito obrigado. Aproveitar, agradecer a presença do nobre vereador Marcelo. Desculpa não ter na hora, mas obrigado pela presença. E procurando aprender com vocês aqui, melhorar a nossa Câmara da Terceira Idade. O outro não lembro o nome, não vou cumprimentar. Não havendo mais vereador inscrito, passaremos ao intervalo regimental. Consulto os nobres vereadores da terceira idade para suspendermos o intervalo regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Suspenso está suspenso o intervalo regimental. Passaremos agora à ordem do dia. Não havendo matéria para deliberação, passaremos agora explicações pessoais. Uso das palavras pelo vereador do prazo de 5 minutos. Como não tem palavras, não houve vereador inscrito. Então, termo de encerramento. Nada mais havendo, convoco os vereadores e vereadoras da terceira idade para a próxima sessão ordinária. Será realizado na terça-feira, no dia 1º de abril. Não pode contar mentira nesse dia, porque é dia 1º de abril. Às 15 horas. Declaro encerrada a primeira sessão. Eu cumprimento, fugiu o nome do presidente da Câmara Jovem. Muito obrigado pela presença. Depois eu quero conversar com você sobre mais ou menos aquilo que nós falamos aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado, está encerrado. Agradeço a presença do nobre vereador Breno, que também nós vamos falar sobre isso daqui, vamos tentar mexer nisso aqui o máximo possível. Obrigado a todos, até a próxima reunião, dia 1º de abril. Obrigado.